Podcast. Papo de futebol. Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui no canal Me Treine, com muita satisfação e alegria no coração para a primeira temporada do podcast. E aqui do meu lado, ninguém mais do que o pai da criança, André Chalas. Conta pra gente um pouquinho, se apresenta primeiro, né, pra galera que tá chegando agora, que ainda não conhece o canal, como que surgiu o Me Treine e tudo mais. Conta um pouquinho sobre você. Boa noite, Anik Shakur. Boa Uma noite. satisfação estar estreando essa temporada do podcast com você aqui, presença ilustre. Muito boa noite, pessoal de casa. Bom, Me Treine Esporte continua naquela máxima de buscar o futebol em todos os detalhes, o futebol brasileiro, mas esse ano ele inicia com uma novidade muito gostosa. Posso falar, né? Fica à vontade. Não vou fazer esse suspense, não. A gente vai cobrir o futebol amador de Hortolândia. Então, a gente vai trazer personagens, os principais, né? Os campeões, os artilheiros, quem está no comando. Vamos trazer essas pessoas aqui para falar um pouquinho do futebol amador de Hortolândia. E vai ser muito gostoso. Muitas coisas, um ano de 2024 vai prometer, viu? Eu sou André Chalas. Eu sou só uma figura ali dentro do Me Treine que trabalha e rala para que, junto com outras mãos que ajudam bastante, não posso deixar de esquecer, lógico, narradores, comentaristas, vocês vão conhecer algum deles aqui de um podcast também, estão sempre comigo aí, nessa empreitada aí em busca do melhor para o futebol brasileiro. Bacana, show. Mas conta um pouquinho para a galera que está chegando, tua formação, conta um pouquinho da tua história. Eu sou formado em educação física. E aí, eu entrei na educação física por causa do futebol. Sabe aquela história de criança? Eu amo futebol, o que eu vou fazer? Não virei jogador, vou para a educação física. E aí, a educação física veio por causa do futebol. E depois, por causa da educação física, quando eu comecei a fazer canal no YouTube, acabei voltando para o futebol, porque é a paixão que está emprenhada no meu peito. E aí, fazendo o trabalho de futebol no YouTube, nas redes sociais, eu comecei com o canal Me Treine. Então, a minha formação é educação física. Depois que veio o jornalismo, aí depois que veio a questão de redes sociais, principalmente o YouTube, mas o pessoal vai assistir tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto tudo mais, né? Mas a minha formação mesmo, primeiro veio educação física, depois veio o jornalismo, e a paixão do futebol veio antes de tudo isso daí ainda. Show, top, top. Muito bom. Então, na verdade, é algo que vem lá de trás, né? Algo que não começou agora no Me Muito lá de Treine. Tem trás. muita história, tem muito chão por trás disso, né? Bota chão nisso daí. Muito bom. Mas puxando agora, pensando no município de Hortolândia, o que vai rolar aqui no canal Me Treine, pensando na questão de Hortolândia? Pra falar nisso daí, Anny, que eu tenho que tomar cuidado pra não dar spoiler, né? Porque cada podcast vai ser um capítulo à parte. Até dos convidados eu tenho que segurar um pouquinho quando eles vierem aqui, para eles não falar tudo de uma vez. Porque tem lá desde o secretário do esporte, aí passa pelos técnicos das equipes amadoras, os artilheiros dos últimos campeonatos também, lógico. Vamos tentar trazer... É uma temporada limitada. A gente vai tentar fazer tudo isso em 4 capítulos. E esse aqui é o pré-estreia. Depois da estreia com 4 capítulos. Vamos tentar fazer isso daí. Porque o futebol de Hortolândia esse ano também vem com muita novidade, né? Vai ter credenciamento para os profissionais do jornalismo. Olha aí, já me encaixo nisso daí, né? Então, o futebol vem com novidade. O Me Treine também. Então, vamos junto nisso daí fazer uma parceria para cobrir o melhor do futebol de Hortolândia, o município que precisa ser coberto. O Me Treine cobre muito futebol brasileiro, Brasileirão, Paulista, Libertadores, Sul-Americana, mas o futebol local, aqui da nossa cidade, a gente não pode deixar de lado, né? A gente cobre o futebol da região aqui, né, de Campinas, de Hortolândia e Campinas, com a Ponte Preta, Guarani, mas e os times amadores? E o Santa Clara? E
o Canarinho e o Só Maloca. Então a gente tem que cobrir essas equipes aí. O pessoal de casa vai passar a conhecer melhor os clubes aqui de Hortolândia. Uhum. Então, para a galera que está chegando agora, vai ter muito conteúdo de bola, muito futebol aqui. Só que conta pra gente mais ou menos quando que sai isso. Quando que vai rolar? Fevereiro, galera. Fevereiro a gente estreia aí. Tá previsto para ser dia 14 de fevereiro. Eu não vou bater essa data assim com certeza absoluta, porque pode ter semana de carnaval, pode ter atraso na edição e tudo mais. Mas em fevereiro estreia o primeiro episódio do podcast. A gente tá já deixando tudo alinhado com os convidados. Então o pessoal tem que ficar ligado aí. Show, show. E vamos passar na rodada aí a atualização sobre o futebol brasileiro, falando um pouquinho sobre os times, os acontecimentos, o que vem por 2024, né? Bom, o futebol brasileiro, vamos dizer assim, que eles ainda tá naquela... Igual o trabalhador brasileiro só começa a trabalhar depois do carnaval, né? Diz que o futebol é mais ou menos por aí também. Mas não é bem assim, não. Dia 21 já começa o Campeonato Paulista e as equipes aí estão se reforçando muito. Corinthians, São Paulo, Santos vai disputar o Paulistão Primeira Divisão, mas no Brasileiro vai disputar a Série B, pela primeira vez na história. É a equipe que mais se reforçou. Palmeiras, umas contratações aí bem interessantes. As equipes vêm bem forte, Yannick, bem forte mesmo. Aí, se quiser, eu dou uma pincelada numa delas aí para você. Por favor, Corinthians. Então, vamos lá. O Corinthians que começa o ano já com contratações aí. A maior novidade não está nos jogadores, a maior novidade está no patrocínio. Corinthians que fechou aí o maior patrocínio do futebol sul-americano. Surreal, né? Surreal. 120 milhões. E ainda é uma casa de aposta, ainda pagaram a multa do patrocínio anterior, Yannick. Então, 120 milhões, a multa era 20 milhões, então eles pagaram à vista a multa da anterior, que é a própria Neoquímica, e assumiu já a parte principal da camisa do Corinthians com 120 milhões. Mas, para você ter uma ideia, eu trouxe aqui uns nomes aqui para não esquecer, né? Então, zagueiro, Félix Torres, o Corinthians perdeu Gil, perdeu Bruno Mendes, perdeu jogadores importantes aí, mas repôs, trouxe o Félix Torres, equatoriano da seleção do Equador, bom jogador, 27 anos, trouxe o Hugo para a esquerda e o Palácios. O Palácios é equatoriano também, joga junto com o Félix Torres. Então o Palácios e o Félix já tem entrosamento da seleção do Equador. Então, trouxe o Palácios, teoricamente, para ser o titular na esquerda. Trouxe o Hugo, que era a lateral do Goiás. Teoricamente, ele vai ser o reserva. Mas, lógico, lá dentro, disputa por posição vai correr solta. O Corinthians perderia o Gabriel Moscardo. Pode melar essa negociação. O Paris Saint-Germain está com um negócio de querer esperar o jogador fazer a cirurgia para ver se vai contratar ou não. O presidente do Corinthians mandou voltar. Então não vai perder o Moscardo, que é um bom meio-campista, mas mesmo assim trouxe o Ranieri, volante destaque aí no Campeonato Brasileiro de 2023, estava no Cuiabá. Trouxe o Garro, que é a maior contratação assim de jogador do Corinthians, argentino, o Rodrigo Garro. Renovou com o Maicon, que é um reforço também, renovou com o Lucas Veríssimo. Então o Corinthians vem bem forte aí para 2024. Ainda está tentando um atacante, está praticamente fechado com o Pedro Raul, chegaria para disputar a posição com o Yuri Alberto, mas é um jogador ali número 9, dentro de área, cabeceador, finalizador, está ali dentro para chutar a bola para o gol. Então, não é um nome assim, não é um Gabigol do Flamengo, não vai fazer barulho, não é o Borré também, que foi para o Internacional, mas é um reforço, não deixa de ser reforço. Se o Yuri Alberto se machucasse ano passado, não tinha reserva. Se trouxer o Pedro Raul, esse ano vai ter, e de repente ele ganha aí a vaga até do Yuri Alberto. Então, falei do Corinthians, deixa eu dar uma passada aqui pelo São Paulo, porque o São Paulo tem umas contratações bem interessantes. O São Paulo aí, esse ano,
reforçou bem, reforçou pontual. Tem reforços lá que o Corinthians queria e ele trouxe. Então vamos lá, o São Paulo trouxe o Eric, destaque do Ceará no ano passado, bom atacante, o Corinthians queria ele. Luiz Gustavo, 36 anos, volante, campeão, pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002, olha só, hein? Coloca fé? Então, nome ele tem, só que ele tem 36 anos. Mas olha só, antes de eu criticar o porque trouxe um jogador fim de carreira, ele também trouxe o Bobadilla do Paraguai, que é a mesma posição, só que o Bobadilla tem 22 anos. Então, ó, a mesma posição, trouxe um veterano e um garoto. Então, não tem que reclamar, não. Acho que é exatamente para dar aquela equilibrada, né? O contraponto ali. Sim, equilibrou totalmente. E talvez aí um nome mais falado aí é o Ferreirinha, que até o Corinthians queria, chegou a tentar uma negociação com ele e o São Paulo conseguiu e o Corinthians não. Então o São Paulo vem bem aí também, apesar de ter perdido alguns jogadores importantes. Eu vou falar do Caio Paulista, que foi pro rival Palmeiras, mas se reforçou bem, eu diria, o São Paulo. Muito bom. E vamos falar um pouquinho de Santos? Vamos falar de Santos, vamos falar de Santos que polêmico. O Santos esse ano, Anny, que ele vai jogar o Brasileirão pela Série B. Nunca na história o Santos jogou a Série B e esse ano vai disputar a Série B do Brasileirão. Mas o Campeonato Paulista, primeira divisão, o único campeonato que o Santos vai disputar a primeira divisão esse ano. E então o Santos tinha que vir forte. Tinha que vir forte. O Santos... Há controvérsias nas contratações do Santos. Só do Corinthians levou o Gil, zagueiro, bom zagueiro, mas final de carreira. Giuliano foi para lá também. Alguns ex-jogadores, jogadores que passaram pelo Corinthians e assim, são jogadores não tão bem falados como Casares, com a bola no pé, é ótimo o jogador. O problema é ele querer ficar com a bola no pé, ele prefere a balada, né? Otero, que tem um chute poderosíssimo, o problema é ele chutar a bola. Às vezes não consegue. Ó, tem a listinha aqui para o pessoal saber. Diego Pituca, volante, ótimo volante, bom reforço aí do Santos. Aderlan, lateral direito que estava no Bragantino, excelente contratação, talvez a melhor contratação do Santos. Jorge, lateral empréstimo, veio por empréstimo do Palmeiras, lateral esquerdo, bom jogador. Juliano do Corinthians já falei. Gil, ex-Corinthians, também já falei. O William Bigode jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Deixa eu ver se tem a idade dele aqui. Está em final de carreira também, mas é um bom jogador. Bom jogador. Otero, falei. Rainer, aí um lateral direito para disputar a posição. João Schmidt também foi uma renovação. Marcelinho, vem do Tombense, é uma aposta. E aí... O Casares eu já falei, a polêmica está no jogador Pedrinho. Presta atenção. Por quê? Pedrinho, reforço do São Paulo em 2023. Jogando fino da bola, muito habilidoso o garoto. Se envolveu num escândalo com a namorada dele, a namorada acusou ele de agressão e tudo mais. Começou a rolar na justiça, aquela coisa, precisa provar, né, que aconteceu ou não. O São Paulo não quis nem saber, demitiu o jogador. Encerrou o contrato na hora. O jogador foi pro América Mineiro, começou jogando lá de titular, arrebentando, comendo a bola. E agora o Santos traz ele, um jogador com essa acusação, a torcida fica com o pé meio atrás. Mas, se falar de futebol, ele é um bom jogador. Pronto. Mas algo ficou confirmado, ficou comprovado, ou como que foi? Então, o Santos, o presidente do Santos, o Rueda, fala que juridicamente não tem nada contra o jogador. Tá tudo resolvido. Nada que impeça, nada que desabone. Ele pode jogar, mas esse caso vai longe ainda. Tem muito pano para manga, então, pela frente. Ah, tem. Com certeza tem. E esse time que você acabou de apresentar, tem possibilidade de subir? Olha, Annick, eu esqueci de falar do técnico. O técnico é o Carille, super campeão no Corinthians, porém não se sabe outra equipe que o Carille deu certo. Bom, ele teve uma passagem já pelo Santos,
foi bem na primeira passagem dele pelo Santos até. Agora ele vai ter o trabalho de montar uma equipe, jogador tem a rodo, bastante jogador, o Santos trouxe. Resta saber se ele vai conseguir pegar todos esses jogadores, montar um elenco forte e fazer jogar. A Série B é diferente da Série A. A Série B é pauleira. A Série B o pessoal chega no corpo mesmo, é diferente. A técnica fica em segundo plano. É pauleira. Então, o Carille vai ter um trabalho ali doído para fazer o Santos subir. Vai suar um pouquinho então, né? Muita coisa vem por aí em 2024, hein? Pois é. Muito bom. Eu queria dar uma passada na Ponte Preta e o Palmeiras e no Guarani. No Guarani, né? Porque as equipes de Campinas aí também reforçaram. A Ponte Preta trouxe zagueiro, lateral direito. Vamos lá. Nilson Júnior, zagueiro. Igor Inocêncio, esse um pouco mais conhecido, lateral direito. Gabriel Risso, lateral esquerdo. Emerson Santos, volante. Dodô, meia. Fábio Lima, atacante. E Iago Dias, atacante. Esses foram os reforços da Ponte Preta. Porém, a Ponte Preta perdeu o Pablo Diego. Era um jogador muito promissor, porém, ano passado ficou boa parte do ano machucado, lesionado. Então, ok, perdesse somente ele. Mas perdeu também o Paulo Baia, que no final do ano até jogou de titular. E o Eliel. O Eliel tem 20 anos, um promissor jogador habilidoso. Estava como uma das apostas da Ponte Preta, e a Ponte Preta não conseguiu segurar a concorrência e perdeu o Eliel, talvez a maior perca aí da Ponte Preta. Ponte Preta que vai disputar o Paulista e vai disputar a Série B do Brasileiro. Então, tem um ano bem difícil aí a Ponte Preta e precisa se reforçar mais, na minha humilde opinião. E o Guarani? O Guarani já se reforçou melhor do que a Ponte, na minha opinião. O Guarani que tem tem uma lista grande aqui, o Guarani. Vamos lá. O Guarani já anunciou, tá? Reforçou o gol. Vladimir, zagueiro. Olha só a zaga. Ryan, Márcio Silva, Pedro Henrique, conhecido, e o Léo Santos, conhecido também, veio do Corinthians. Lateral esquerdo, Helder, esse foi o último, vem do Inter de Limeira, mas tem passagem na Europa. Anderson Leite, Camacho, esse super conhecido, jogou no Corinthians, bom jogador, volante aí, vai deixar o meio-campo do Guarani mais robusto, mais experiente, e ele nem é tão velho assim, é um jogador de 30 anos de idade. Chay e Marlon, e ainda trouxe os atacantes Gabriel Santos e Reinaldo. Só um detalhe, o Guarani estreia dia 21 no Paulista contra o Corinthians. Já vai começar com um desafio forte aí. Pesado, hein? Nossa, daquele jeito, hein? Vai ter vida fácil para ninguém esse ano. Para ninguém. E como que ficou isso? Ponte Preta e Guarani, todos os jogos vão para São Paulo, não vai rolar nada aqui em Campinas? Pois é, então, sem moral? Eu fiquei triste com isso. Sem moral. Nenhuma equipe dos grandes de São Paulo vai vir jogar em Campinas no Paulistão. Não vai jogar em Campinas no Paulistão. No Brasileiro, a Ponte e o Guarani estão na Série B. Então, significa que esse ano a gente não vai ver nem Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo aqui em Campinas. A gente tem a chance de ver o Santos, já que o Santos está na Série B. Então, a gente vai ter que se contentar vendo apenas o Santos aqui em Campinas esse ano. Não tá fácil não, né? Que coisa. Galera, se vocês são novos por aqui, já se inscreva no canal, aproveita a oportunidade. Aqui o conteúdo é top. Só os feras aqui, viu? Que entende muito de futebol. Então, dá aquela moralzinha aí. Se inscreve no canal e aproveita, corre lá no nosso Instagram e já segue a gente no Instagram. Como que tá lá no Instagram? _esportes no Instagram. Aí, se quiser dar uma moral para essa pessoa que vos fala aqui também, @André Chalas. Mas segue lá que vocês vão ficar por dentro de tudo. Esse ano tá com novidade do site também, esqueci de falar. Então, metreinesportes.com.br. Lá você vê toda a programação. Então lá o pessoal vai ter acesso. Quando que vai ter o podcast? Vai lá no site que você fica sabendo. Quando que vai ter jogo?
vai lá no site que você fica sabendo, lá tudo atualizado também, fica por dentro de tudo. Não perde, por exemplo, nem a Copa São Paulo, que eu acho que é a próxima assunto. Bora lá então, Copa São Paulo. E aí, o que você pode falar a respeito para nós? Bom, Copa São Paulo, quartas de final da Copa São Paulo, já tem jogo hoje. Na verdade, está rolando os 4 jogos hoje da Copa São Paulo. Quartas de finais. Eu vou falar o nome das equipes aqui, vocês vão estranhar algumas equipes. Mais ainda, vão estranhar a falta de nomes, como Palmeiras, como São Paulo, como Santos, como Atlético Mineiro. Vocês vão estranhar, essas equipes não estão nas quartas de finais. Galera. Ó, Atlético Paranaense vai jogar contra o Novo Horizontino. Aspas para o Novo Horizontino. A equipe do Novo Horizontino vem fortíssima esse ano na Copa São Paulo. Tá dando gosto de ver o Novo Horizontino jogar. Quem vem forte também é o Cruzeiro, que vai jogar contra o Curitiba. Cruzeiro tem um menino lá que é promissor, atacante nato. A gente sempre fica de olho no Cruzeiro, né? A equipe que revelou o Ronaldo Fenômeno. Então a gente sempre fica de olho, né? Então, Cruzeiro aí vem fortíssimo também, vai jogar contra o Curitiba. O Atlético Paranaense, inclusive, eu até pequei aqui, porque o jogo foi 5 horas da tarde, já tem o resultado. Então, né, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo passar antes de encerrar aqui. Vocês vão assistir esse vídeo depois, vocês já vão saber todos os resultados em primeira mão. Flamengo contra o Aster Itaquaquecetuba. Porra, André, que é isso? Aster. Galera, assim, não se assuste com esse nome, não. É uma equipe forte, tirou o Palmeiras, é uma equipe que vem para dar trabalho, então Pesada. não é pesado. Pesado. E o Corinthians contra o América Mineiro. Galera, só para vocês entenderem, esse vídeo aqui está sendo gravado antes desses jogos, mas vocês vão assistir eles depois desses jogos. Então, vocês já vão saber os resultados aí. Dá até aquela zoada aí no comentário, o jogo foi tal, dá uma zoadinha aí nos comentários aí que vai ser da hora depois a gente ir lá e responder. Então, esses 4 jogos aí, se fosse para eu falar qual das equipes iria passar para a semifinal, para semifinais, eu diria que o Novo Horizontino iria jogar a semifinal, o Corinthians também passa pelo América Mineiro, o Cruzeiro passa pelo Curitiba, e o Flamengo e o Aster é um jogo que eu fico com dúvida. Qual das duas equipes passaria? Eu acho que a camisa do Flamengo vai falar mais alto. Só que se der Flamengo vai ser com muito sofrimento, porque o Aster vem forte nessa Copa do Brasil, apesar da galera não conhecer por causa do nome, Anique. Mas então você está falando para mim que bate assim em pé de igualdade. De frentíssimo. De igual para igual. De frentíssimo. É uma equipe que veio assim, é lógico, é uma equipe de empresário, não vamos ser hipócritas aqui, é uma equipe de empresário. Mas... Então, dinheiro não é problema. Não é problema. Jogadores bons vai para lá, para o empresário ganhar dinheiro depois vendendo. Então, é uma equipe para ficar de olho, tem jogadores bons ali. Ah, e aí surge uma polêmica, hein? De repente, essa equipe não é uma equipe de investimento e não necessariamente de futebol? Então, essas equipes, assim, são formadas... vamos lá. Quando eu fui jogador, tentei ser jogador, tinha uma equipe que se chamava Brasil, Mundial Brasil chamava a equipe. E aí, o que era? Empresários formavam essa equipe, e colocava os jogadores bons, jogadores que tinham qualidade para ser vendido. E essa equipe ia disputar a Copa São Paulo e seria vista por todo mundo, todos os olhos estão voltados para a Copa São Paulo. Diferente do Sub-20, brasileiro Sub-20. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que o brasileiro Sub-20 não tem todos os olhares para si. A Copa São Paulo tem. Então, jogadores ali do Aster, o atacante vai lá, faz 10 gols no torneio, as equipes grandes vão ficar de olho. E é onde os empresários ganham seu dinheirinho, passando esses jogadores para outras equipes futuramente. E aí eles voltam todo o trabalho de novo. Fica o ano formando equipe para chegar ano que vem, disputar a Copa São Paulo, vender jogador e ganhar dinheiro. E assim os empresários ficam mais ricos, os jogadores ganham dinheiro,
Quem sofre é a equipe, né, que não tem um profissional aí para jogar em pé de igualdade com Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras e tudo mais. Uhum. É um super desafio, então, né? E uma rotatividade que acaba sendo bem grande, então. Sim, as equipes não foram feitas para segurar jogador, são feitas para vender jogador. Então, os jogadores que estão lá esse ano, a intenção é que eles estejam em outra equipe no restante do ano. Então acaba sendo uma indústria de fazer jogadores, né? Indústria do futebol, é esse o nome. E aí, cadê a arte, cadê a beleza, cadê aquela essência do futebol? Não tem mais, né, Anny? Que vamos ser sinceros aqui, tá difícil. Ó, sabe aonde que vai ver essa essência do futebol? Os jogadores criados no terrão, que joga no asfalto. Sabe aonde vai ver isso? No futebol amador, que a gente vai falar nos próximos programas. É lá que se encontra os jogadores formados no terrão. Um jogador que não tem rabo preso com empresário nenhum. Jogador que joga descalço. O raiz. Raiz. É lá no futebol amador que você vai achar. É no futebol amador. Jogador que tem atitude, pega a bola e vai pra cima. É lá. E a gente vai falar nos próximos programas aí. É verdade. Galera, fica por aqui. Vai acompanhando o Me Treine, que tem muita coisa pela frente. Exatamente o que o André falou. A galera raiz, de verdade, que joga com raça, com garra, com amor, vai estar por aqui no Me Treine. Então, André, a gente vai caminhando para o final do nosso podcast, primeira temporada, primeiro episódio aí, né? né? Pré-lançamento aqui no canal Me Treine. Suas considerações finais? Pô, Annick, antes de tudo, eu quero agradecer muito aí, você conduziu com maestria esse programa, salvou. O J. Macedo tá com dor de barriga e não tá aqui, galera. Era pra ter, tá aqui também. Macedo, hein? Mas com brilhantismo aí, eu agradeço muito aí a condução do programa da sua parte. A galera de casa aí, eu vou deixar o convite. Se quer, vai ficar por dentro do futebol de Hortolândia, você vai ficar por dentro de como funciona o futebol amador. Você já ouviu falar, mas você não faz ideia como funciona? Como é que consegue jogador? Como é que você joga bola e como é que você faz? Como é que você vai fazer parte de um time amador? Você vai saber tudo isso, galera. Então, eu já vou deixar o convite aí, se inscreve no canal, fica por dentro aí de tudo que vai rolar nos próximos podcasts. Da minha parte, Annick, agradecimento a você, agradecimento à galera de casa, pedir aí para fazer parte do canal, se inscrever e ficar conosco aí. E é isso. É isso, tamo junto aí. Belezinha, lado a lado. Lado a lado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui no Me Treine, no canal. Uma experiência nova para mim, né? Agradeço por todo o conhecimento, por tudo que você trouxe de conteúdo de futebol, de excelência, de qualidade. Primeiro podcast, Annick. Primeiro podcast. A galera que está aí em casa acompanhando, muito obrigado pela audiência. E até o próximo, hein? Fica ligado. Até o próximo, galera. Tchau.